Efésios capítulo 4, apenas o verso de número 17. Vamos ler mesmo assentados, todos a uma só voz, a palavra de Deus. Leamos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pai, nós louvamos o teu santo nome, te bendizemos nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que a palavra do Senhor possa fazer diferença nos nossos corações, que ela possa trazer iluminação, arrependimento, fé no nosso coração, a respeito daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. É o que nós suplicamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos aqui a mais uma divisão da carta de Paulo aos Efésios, né? Ela tem essa divisão que a gente encontra aí a partir do verso de número 17, mas essa divisão não é feita exatamente por causa disso, né? Mas você vai percebendo que o apóstolo Paulo, então, ele já fez isso no capítulo 4, e se você prestar atenção aí na sua Bíblia, você vai ver que a palavra isto, né? O i, ele tem uma parte que está em negrito, exatamente para mostrar para nós que começou um novo parágrafo, né? Ou aquele termo teológico que a gente às vezes usa, uma nova epígrafe, né? Um novo ponto que o apóstolo Paulo, então, está falando para nós. Nós já percebemos que o apóstolo Paulo, então, nos primeiros 3 capítulos, ele vem falando, então, sobre a doutrina, sobre aquilo que Deus fez desde antes da fundação do mundo em favor dos efésios, trazendo, então, a salvação a eles, resgatando, então, essas pessoas das trevas, tirando, então, e livrando essas pessoas do pecado, da vida, então, que eles viviam. Aqui, então, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4, ele vai demonstrando, então, de como eles devem viver a partir disto, né? A partir dessa verdade tão preciosa. Uma vez que eles são crentes, uma vez que eles são cristãos, ou foram tornados cristãos, agora eles precisam, então, andar de acordo com aquilo que o próprio Deus fez na vida deles. E é isso, então, que o apóstolo Paulo vai revelando para nós, o quanto a doutrina é importante para que nós possamos aplicá-la, então, nas nossas vidas. Aliás, nós podemos fazer essa afirmação, não é? Nós vivemos, ou a nossa vida é regida por aquilo que nós cremos. Mesmo que às vezes a gente não perceba isso claramente, as nossas ações, elas são de acordo com aquilo que nós cremos, os nossos conceitos, os nossos valores, tudo aquilo em que faz parte, então, da nossa vida. Então, uma das coisas mais belas que nós encontramos aqui em Efésios é exatamente isso. Obrigado, Tiago. É a afirmação, então, de que nós fomos salvos de maneira graciosa, de que Deus, então, fez isso de maneira soberana, amorosa. Ele nos deu Cristo e por meio, então, do seu sacrifício, como eu mencionei agora há pouco, ele nos resgatou, então, da escravidão do pecado. Isso significa, então, que agora nós fazemos parte do povo de Deus. Nós agora, então, fomos tirados dessa escravidão. Nós não podemos andar mais como nós andávamos outrora. Nós devemos, então, nos comportar e fazer jus a essa nova condição que Deus nos deu, de que nós somos cristãos. Devemos andar e viver como pessoas salvas. É exatamente este o apelo que o apóstolo Paulo faz aqui nesse capítulo 4. Ele já havia mencionado isso no capítulo 4, verso de número 1. Se você prestar atenção, ele vai dizer: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Agora, então, a partir do verso de número 17, Paulo, então, retoma esse assunto e ele quer falar a mesma coisa. Ele quer dizer, vocês precisam, então, colocar em prática aquilo que vocês aprenderam até agora. Preste atenção, então, que o apóstolo Paulo, ele começa, então, o verso de número 17, exatamente com essa palavra: portanto. Ele tinha dito no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois. Ou seja, a consequência daquilo que eu estou dizendo até agora é aquilo que eu vou dizer daqui por diante, né? Por isso ele diz no verso 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Esse portanto, então, faz a conexão até
o verso de número 16, onde nós vimos que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, de que os crentes precisam conhecer bem a sua soberana vocação, aquilo pelo qual Deus os chamou, de que eles então agora estão unidos e que eles precisam então amadurecer, eles precisam crescer no conhecimento e na graça do Senhor por meio então da edificação do corpo. Eles agora fazem parte desta igreja e isso então precisa trazer implicações para eles, e é isso que o apóstolo Paulo vai mencionar aí a partir do verso de número 17, ou seja, nós fomos tornados nova criatura. Em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. Agora as coisas novas precisam então se colocar diante de nós. Então notem que o apóstolo Paulo, ele introduz aí esse novo parágrafo exatamente com essa admoestação, esta autoridade que ele começa então a evocar. Veja que ele diz assim: digo e testifico. E tem um autor, tem um comentarista, que ele diz algo muito interessante. Ele diz, quando o apóstolo admoesta, ele o faz de maneira que os seus leitores hajam livremente. Quando encoraja, é para que hajam alegremente. E quando ele testifica, é para que hajam reverentemente, ou seja, com justo respeito à vontade de Deus. E é isso então que o apóstolo está fazendo aqui. Nota então que ele testifica no Senhor. A nova tradução da Bíblia, da versão internacional, ela vai dizer assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Então Paulo não está apenas usando a sua autoridade como apóstolo, mas ele insiste, ele testifica diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo. Ele então como que faz um juramento diante de Deus, para que os efésios então não andem mais como os gentios. Isso então aqui revela para nós, irmãos, não apenas a importância, mas a urgência desse apelo que o apóstolo Paulo faz. Além de revelar para nós exatamente essa solenidade. Ele não simplesmente está dando um conselho para que os efésios façam isso. Ele está então testificando, ele está insistindo, ele está de fato desejoso que os efésios cumpram aquilo que eles estão aprendendo até agora. Como afirma então o grande Osborne, um comentarista bíblico, ele diz assim: a linguagem de Paulo é bastante forte. Não apenas eu digo, mas eu lhes digo e insisto no Senhor, ele diz, transformando isso em um imperativo divino, apoiado pela plena autoridade do Senhor de todos. Ele vai dizer, isto não é claramente uma mera sugestão ou opção a ser considerada por eles, mas o mandato de Cristo, que eles devem estar atentos. Osborne ainda continua dizendo o seguinte: esse mandato é de tal importância para ouvirmos hoje, quando tantos cristãos estão levando vidas duplas, em parte para Cristo, mas principalmente seguindo os caminhos da sociedade secular ao seu redor. O que Osborne está dizendo é exatamente isso, que esse apelo de Paulo, ele se encaixa então hoje para nós, exatamente porque existem ainda muitos crentes que têm uma vida dupla, que vivem uma vida na igreja, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas vivem outra vida também no mundo. Eles não abandonaram ainda aquela velha vida. Então, diante daquilo que nós falamos até aqui, o que a gente pode aprender olhando para Efésios capítulo 4, o verso de número 17? A primeira coisa, então, que a gente pode aprender aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele conecta a doutrina à prática. Então veja que Paulo é um mestre cuidadoso. Ele quer que os efésios entendam, mas também que eles pratiquem os ensinos da palavra de Deus. Essas duas coisas, então, precisam andar juntas e conectadas. Nós não temos, irmãos, o direito de apenas saber sem aplicar, e nem de aplicar sem ter o conhecimento correto. Nós já vimos, então, aqui a preocupação que o apóstolo Paulo tem, exatamente para que os efésios não apenas conheçam as verdades que ele está colocando aqui, mas que essas verdades possam, de fato, penetrar no mais profundo do coração dos efésios.
Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 1, os versos 17 a 19, você vai ver então que o apóstolo Paulo ora para que os efésios então tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele e que sejam iluminados o coração deles, a fim de que eles possam entender a vontade de Deus. Se você voltar um pouquinho aí, ainda em Efésios capítulo 3, os versos 16 e 19, você vai ver que o apóstolo Paulo ora novamente pelos efésios, para que eles sejam fortalecidos no homem interior, que Cristo habite ricamente neles, assim como toda a plenitude de Deus. Em suma, irmãos, o que nós podemos dizer é que Paulo ora para que os efésios sejam verdadeiros cristãos, em todos os aspectos da existência deles, para que a palavra de Deus, então, seja considerada pelos efésios nas minúcias particulares deles, naquilo que nós chamamos muitas vezes de vida privada. E é isso, então, que nós precisamos ter na nossa vida. Ou seja, as verdades da palavra de Deus, elas devem penetrar toda a nossa existência. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo então que nós empreitamos, tudo aquilo então que nós colocamos as mãos, tudo isso então deve ser regado pela doutrina, pela palavra de Deus. Ou seja, nós devemos fazer isso como cristãos. Caso isso então não aconteça, meus irmãos, nós estamos negando aquilo que nós cremos, aquilo que nós afirmamos, que Deus então é soberano e Deus sabe de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Paulo segue o mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz lá em João capítulo 13, o verso 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Então esse é o primeiro ensino aqui que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo aos Efésios. Então ele conecta a doutrina com a prática. A segunda coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é exatamente esta. A vida do cristão deve ser única. Em outras palavras, tudo que nós fazemos deve refletir o fato de que nós somos cristãos. Nós devemos ser a mesma pessoa na igreja e fora da igreja. Nesse sentido, não há separação entre aquilo que nós chamamos de sagrado e secular. A reforma protestante, que nós comemoramos na semana passada, no dia 31, 507 anos da reforma protestante, ela trouxe, ou ela resgatou de novo, aquela ideia, então, de que nós vivemos a nossa vida diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, ainda que seja no secreto da nossa casa, ainda que nenhuma das pessoas que estão ao nosso redor vejam, mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Ou seja, nós vivemos a vida diante de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa piedade, ela deve ser vista na igreja, mas ela também deve ser vista no trânsito, no nosso trabalho. Ela deve ser vista na nossa família. Nós devemos ser a mesma e a única pessoa em todos esses lugares, sem deixar transparecer que nós negociamos os nossos valores a depender das situações ou a depender das necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Em outras palavras, nós precisamos ser cristãos em toda e qualquer situação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Isso nos faz lembrar também de uma verdade extremamente importante, que também foi resgatada pela Reforma Protestante, que é o conhecido sacerdócio universal de todos os crentes. Essa doutrina, basicamente, ela diz o seguinte, olha, agora em Cristo, todos nós podemos nos apresentar diante de Deus por meio dele. Você não precisa mais de mediadores humanos, você não precisa mais do bispo, do pastor. A oração do pastor não é mais poderosa que a sua oração. Você não precisa de um mecanismo humano para chegar diante de Deus. Todos nós podemos chegar diante de Deus por meio de, única e exclusivamente por meio de Cristo. Isso é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós, de maneira indiscriminada,
Podemos chegar diante de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas isso também traz implicações às pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas, então, que estão ao nosso redor, ou os homens, elas nos veem, então, como testemunhas vivas da graça de Deus. Agora, então, nós não podemos mais apontar para as pessoas e dizer assim, olha lá para o meu pastor, olha lá para o meu líder. Ele que é o exemplo, então, dessa pessoa pura, santa, que você deve seguir. O sacerdócio universal está dizendo, olha, você deve olhar para mim. Eu sou a testemunha viva do amor de Deus. Você precisa, então, ver em mim esse testemunho da graça de Deus. Então, isso nos põe, irmãos, diante de uma triste realidade. Muitos cristãos, eles vivem, de fato, uma vida dupla, uma vida dúbia. Eles são uma pessoa na igreja, mas eles se comportam de maneira diferente fora da igreja. É o que nós ouvimos aqui na semana passada, a famosa hipocrisia. Nós somos uma coisa na igreja, diante dos irmãos, nós sabemos lidar com os irmãos aqui, a gente consegue até falar o evangeliquez, né? Nós conhecemos a linguagem da igreja, nós sabemos como nos comportar diante da igreja, nós sabemos conversar uns com os outros, mas quando nós saímos dos portões da igreja, nós nos tornamos uma outra pessoa absolutamente diferente daquela que nós estávamos naquele culto, ou naquele momento da igreja. Quem é mais assim da minha idade, né, vai se lembrar daquilo que eu vou falar. Tinha um desenho, né, da Walt Disney que mostrava ali o Pateta. Acho que o Daniel nem sabe quem é o Pateta, né? Um personagem que tinha do Walt Disney, e ele era um homem muito pacífico, né? Um homem muito bondoso. Então ele saía para o trabalho dele com aquela cara assim, bem paciente, daquele homem bem manso. E aí o desenho mostrava que ele entrava no automóvel, né? Então, quando ele entrava no carro, que ele virava a chave, então ele se transformava em uma pessoa completamente diferente. Então ele brigava com todo mundo no trânsito, ele xingava todo mundo, ele arrancava o carro, ele buzinava para todo mundo. E aí, quando ele desligava a chave do carro, ele também mudava completamente a sua personalidade. Ele se transformava de novo naquela pessoa mansa, humilde, calma e por aí vai. Tem muitos crentes assim. Não vou dizer que é crente pateta, viu, gente? Mas tem muitos crentes que são assim. Eles são uma pessoa na igreja. Ele consegue, então, lidar com os irmãos da igreja. Mas eles são uma outra pessoa completamente distinta no seu ambiente de trabalho, na sua família, entre os seus amigos. Embora aqui ele saiba sobre a pureza e a santidade, nos meios dos seus amigos ele não se importa em contar piadas sujas, em fazer comentários que sejam de cunho imoral. Então ele é uma pessoa completamente distinta, e esse muitas vezes é o problema que nós encontramos. Por isso, então, irmãos, a importância da doutrina. É ela, então, que revela para nós que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. É a doutrina, então, que fala que nós somos o templo do Espírito Santo. É a doutrina que vai dizer que em Cristo nós somos nova criatura. É a doutrina que vai dizer que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo. É a doutrina, então, que vai nos ensinar todas essas coisas. Isso nos leva, então, à terceira parte. Além disso, nós aprendemos que a doutrina seguida da prática é o método adotado pela Escritura. Veja que eu já mencionei sobre isso. A Escritura, então, ela admite que uma coisa depende da outra. Doutrina leva à prática. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, como afirma Tiago, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Tiago ainda vai dizer que aquele que ouve, mas não pratica a palavra de Deus, ele se engana a si mesmo. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa vida deve ser dominada pela doutrina cristã. Não se trata de códigos de
de autoridade, não se trata de ética ou padrões humanos de comportamento. Nós não deixamos de fazer uma coisa ou fazer outras coisas porque as pessoas fazem ou deixam de fazer. Nós não seguimos moldes que são impostos por nós. São impostos a nós. Nós seguimos a doutrina. Nós seguimos aquilo que nós cremos. Nós seguimos, de fato, aquilo que faz significado para nós. Ou seja, é a doutrina que afeta o nosso comportamento. Sobretudo, é a doutrina, é o ensino que molda a nossa mente e o nosso coração. É ela, então, que vai determinar aquilo que nós, de fato, devemos fazer da nossa vida. E, finalmente, meus irmãos, nós podemos afirmar que o fracasso da prática está na má compreensão da doutrina. Uma coisa leva a outra, como eu acabei de mencionar. Se nós compreendemos mal a doutrina, certamente nós vamos ter uma prática ou um comportamento equivocado. Pense, por exemplo, na doutrina da eleição. Então, muitas pessoas pensam o seguinte: olha, a doutrina da eleição, ela é uma doutrina que leva os crentes à imoralidade. Uma vez, então, que o crente é eleito, uma vez salvo para sempre, então não importa o que eu faça, Deus vai me amar de qualquer jeito, porque Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Tudo é pela graça, você já deve ter ouvido isso, não é? As pessoas então dizem: olha, não tem problema nenhum você pecar, você viver uma vida imoral, você de vez em quando fazer uma coisa que desagrada a Deus. Deus não se importa com isso. Deus é amor. E no final das contas, uma vez que você é eleito, Deus vai salvar você de qualquer forma. Veja como a compreensão errada dessa doutrina, ela vai levar pessoas a práticas erradas, a coisas erradas, a comportamentos errados. A doutrina da eleição, ela não dá vazão à imoralidade. Ela não incentiva a que nós vivamos uma vida que desagrada a Deus. Muito pelo contrário, uma vez que nós entendemos que fomos eleitos por Deus desde a fundação do mundo, isso deve nos levar a uma vida santa, separada do mundo. Ou seja, nós devemos ter um comportamento, um padrão de comportamento que seja coerente com aquilo que nós cremos. Veja como essa doutrina, ainda mal compreendida, ela pode levar pessoas a acreditarem que a pregação do Evangelho ela não é suficiente, ou ela não é necessária. Alguns podem entender assim: pastor, já que Deus elegeu as pessoas desde antes da fundação do mundo, então não precisa a gente pregar o Evangelho. Se Deus quer salvar essas pessoas e Ele vai fazer isso como o senhor está afirmando, então não precisa a gente pregar, não precisa a gente se desgastar com isso. Deixa então que Deus faça isso. Deixa que Deus salve os eleitos. Deixa que Deus mesmo faça o trabalho de resgatar aqueles que Ele quer salvar, que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Mas não é nada disso, meus irmãos. A doutrina então da eleição, ela justamente nos motiva. Ela nos dá a razão pela qual nós devemos pregar o Evangelho. É exatamente porque Deus quer salvar pecadores que nós devemos então nos motivar e nós somos então convocados a ir e fazer discípulos de todas as nações. Se de fato Deus quer salvar essas pessoas, eu preciso então anunciar, eu preciso dizer, eu preciso então proclamar. Eu não sei de fato quem são os eleitos, mas eu sei que Deus quer salvar essas pessoas. Por isso, então, a pregação do Evangelho. Por isso, então, eu preciso anunciar o Evangelho. Por isso, então, meus irmãos, não despreze a doutrina. Não despreze o ensino. Ele é essencial para que nós não apenas creiamos na verdade, mas para que a gente tenha uma vida prática moldada pela verdade. Sendo assim, então, nós podemos partir para a conclusão, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele propõe aqui para nós, não apenas um comportamento pessoal, mas ele quer de fato que essas verdades tenham a razão na nossa existência.
Na verdade, não é a vontade de Paulo, mas é a vontade do Senhor Jesus Cristo, que cada cristão, então, demonstre um comportamento diferenciado, pois é através desse tipo de vida digna que nós ficamos evidentes e revela, então, a outras pessoas o poder transformador do Evangelho diante daqueles que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O próprio Senhor Jesus vai dizer o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Cada um de nós, irmãos, deve se perguntar então se tem mostrado na sua vida essa transformação que só Jesus pode produzir. Todo cristão deve se avaliar e verificar se tem mostrado em sua vida que antes vivia segundo o mundo, que antes vivia segundo os desejos da sua antiga natureza, que caminhava de acordo com os seus pensamentos, mas que agora é uma nova criatura, dirigida e cheia do Espírito Santo, que tem mostrado esse viver diferenciado. É importante, então, nós afirmarmos, estarmos conscientes que o cristianismo não é apenas um novo código de comportamento ético-moral. O cristianismo é um novo estilo de vida, em que os valores da antiga vida são completamente distintos, diferentes dessa nova vida. O cristianismo não é apenas a obediência a uma série de leis legalistas. Não, o cristianismo é uma resposta de gratidão dos redimidos da escravidão do pecado do seu Salvador e Senhor Jesus Cristo, que é amoroso, misericordioso e compassivo. Portanto, irmãos, a vida de santidade, as exigências que temos na nossa vida cristã, elas não devem ser penosas para nós, mas elas devem ser desenvolvidas a partir então dessa gratidão desse nosso Redentor que fez tudo em nosso favor. Uma vez então que nós fomos redimidos, nós fomos perdoados e que esse Redentor então ele exige de nós santidade, nós devemos então viver essa vida santa por amor a Ele. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não somos donos do nosso caminho. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós somos, então, dirigidos e nós somos, então, guiados por esse Senhor que exige isso de nós. O cristianismo, portanto, meus irmãos, ele é uma resposta de um coração cheio de gratidão ao Senhor Jesus Cristo por tudo o que Ele fez em nosso favor. Diante disso, então, eu quero trazer aqui algumas aplicações para nós. Como é que nós podemos, então, responder a essas coisas que foram colocadas diante de nós? Primeiramente, então, nós devemos nos perguntar se nós temos entendido bem as verdades do cristianismo e as implicações dessas verdades para a nossa vida. Digo isso, meus irmãos, porque nós podemos passar a vida inteira frequentando uma igreja sem compreender bem o que é ser um cristão autêntico. Nós podemos, então, enganar a nós mesmos, achando ou pensando que nós fazemos aquilo que é necessário para sermos chamados de cristão. Nós frequentamos o culto, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós até contribuímos com a igreja. Embora todos os cristãos devem fazer isso, nem sempre as pessoas que fazem isso se tornam um cristão verdadeiro. Nós precisamos compreender as verdades do Evangelho. Nós devemos conhecer as doutrinas bíblicas para que nós então possamos saber o que elas dizem a respeito de um verdadeiro cristão. Talvez uma doutrina que nós precisamos aprender de imediato, que seja urgente para nós, é a doutrina então que mostra, que revela o nosso pecado. Nós precisamos então entender, meus irmãos, de maneira profunda, a miséria que nós vivíamos, o quanto nós estávamos sendo condenados, o quanto nós estávamos escravizados, como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e como então Deus nos resgatou por meio da sua graça. Enquanto nós não entendermos a doutrina do pecado de maneira eficaz,
de maneira profunda, de maneira experimental, nós nunca vamos compreender o sacrifício de Cristo por nós. Se nós nunca acharmos que o lamaçal que nós fomos resgatados não era tão fundo assim, o sacrifício de Cristo nunca vai ser suficiente para que nós possamos compreender. A gente sempre vai achar que, na verdade, nós fomos apenas ajudados, quando, na verdade, o cristianismo mostra, o evangelho mostra para nós que nós fomos, na verdade, resgatados. Nós não tínhamos a menor condição de sermos salvos, mas Deus, então, por meio de Cristo, nos resgatou do lamaçal do pecado, nos tirou, então, dessa escravidão. E nós precisamos, então, compreender isso de maneira bem clara. É isso, então, que o apóstolo Paulo tem mostrado nesta epístola. Ele tem revelado, de modo maravilhoso, quem nós éramos e como nós nos tornamos cristãos. Ele também tem dito como o cristão deve andar. E a pergunta, então, que eu faço é: nós compreendemos a doutrina? Nós conseguimos identificar essas doutrinas na Escritura? Nós sabemos, então, das implicações disso? O que essas doutrinas, então, requerem de nós? Em segundo lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele revela, como eu mencionei, a dinâmica aqui do seu ensino. Ele diz: a doutrina leva à prática. Nós gostamos da prática, mas nós erramos muito exatamente porque nós não conhecemos a doutrina. Nós muitas vezes somos levados pelo nosso achismo, eu acho, ou pelos nossos gostos pessoais, e não por aquilo que as doutrinas de fato dizem para nós. E se você prestar atenção, às vezes as nossas práticas, elas são até antibíblicas, porque nós não conhecemos a doutrina. Nós queremos a prática, nós queremos aquilo que é eficaz. Nós não lemos a bula do remédio e queremos simplesmente aplicar esse remédio em nós. Nós não sabemos as consequências, nós não sabemos os desdobramentos. Mas nós rejeitamos então a doutrina e vamos para a prática é que é importante. Mas nossas práticas, muitas vezes, elas chegam, inclusive, a serem antibíblicas. O profeta Oséias, ele nos adverte dizendo o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Doutrina sem prática é tão ruim e é tão perigosa quanto prática sem doutrina. O certo é que essas duas coisas devem andar juntas. E a doutrina, então, deve ir à frente. Ela deve dirigir, ela deve guiar a nossa prática. Por isso a gente precisa conhecer as doutrinas. É isso que o apóstolo Paulo menciona aqui para nós. Por fim, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, não a vejamos apenas como uma doutrina. Ela é, de fato, uma doutrina, mas ela tem implicações práticas da nossa vida. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós afirmamos a nossa união com Cristo. Isso é doutrina. E com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. É o que Paulo diz em Romanos 8,17. Isso é prática. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso é doutrina. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Isso é prática. As duas coisas estão juntas, as duas coisas estão ligadas. Logo, nós não devemos participar da ceia do Senhor sem perceber as implicações dela para a nossa vida. Quando nós tomamos o pão e o cálice, não apenas anunciamos a morte e ressurreição até que Ele venha, mas nós confirmamos que estamos dispostos a viver e a morrer por isso. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não apenas nos alimentamos espiritualmente, mas nós confirmamos o nosso desejo de vivermos tão somente para a glória de Deus. Isso implica, muitas vezes, em lutar contra as tentações, sofrer perseguições e ser rejeitado por causa de Cristo. Sobretudo, meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós anunciamos o perdão dos nossos pecados.
o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito, por meio da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, na prática, que nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos, então, desfrutar das bênçãos decorrentes dos sofrimentos, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, na prática, que eu não devo ficar ansioso, eu não devo ficar preocupado. Isso quer dizer, na prática, que eu não temo o futuro, eu não tenho medo da morte, eu não olho as circunstâncias, eu não estou preocupado com os perigos ao meu redor. Isso significa, na prática, que eu deposito e eu confio plenamente na provisão de Deus para a minha vida. Se Ele deu o seu próprio Filho em meu lugar, o que dirá que Deus pode fazer todas as coisas em nosso favor? Se eu creio de fato que Deus deu o seu Filho para morrer em meu lugar, isso é doutrina, então eu não tenho nada o que temer. Isso é a prática. Eu posso descansar em Deus. Eu posso, então, colocar o meu coração na presença dEle, porque Ele tem feito tudo em favor do seu povo. Ele tem dado o seu Filho em nosso lugar. Ele deu o Senhor Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos viver essa vida nova. E assim, meus irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, não tenhamos apenas isso como um ritual da igreja, mas tenhamos isso como esse convite para que nós possamos ser alimentados pelo Senhor Jesus Cristo. E para que isso, então, seja algo prático na nossa vida, desse compromisso e dessa aliança que o Senhor tem conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Senhor Deus, nós louvamos o Teu santo nome mais uma vez. Obrigado por Tua graça sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que a Tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações. É isso que nós suplicamos e te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Amém.